quê? Eu gosto muito de dizer o seguinte: o conhecimento que a gente obtém, ele só tem resultado se você aplica. Conhecimento pelo conhecimento, ele não é suficiente. Então, você que está aqui hoje, você que está se dispondo e dispondo do seu tempo para me ouvir hoje, saiba que esse conteúdo ele pode sim trazer muitos resultados para você, mas você vai precisar aplicar. Então, anote tudo, anote o que você tiver de insights, anote também, de repente, uma pergunta que você queira me fazer, porque ao final do conteúdo eu vou abrir para que a gente possa interagir e eu possa, de repente, responder algumas questões, a gente trazer um conteúdo que realmente vai fazer sentido e resultado para vocês. Combinado? Todo mundo coloca ok aqui no chat para mim, enquanto eu compartilho a tela com vocês. Temos um combinado, todo mundo está com papel e caneta na mão. Coloquem aí no chat. Show. Legal, todo mundo colocando, muito bem. Tela compartilhada. E vamos começar a falar sobre algo de uma forma bem simples, que é uma comunicação de resultado. Por quê? O objetivo é que a nossa comunicação, ela traga um resultado, sim ou não? A gente precisa que a nossa comunicação, ela nos leve aonde nós queremos chegar. Isso tem a ver com me conectar com pessoas, de repente, no networking. Isso tem a ver com me abrir novas oportunidades. Tem a ver com vender, porque venda é uma comunicação também. E para que a gente possa vender, a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Então, quando a gente fala de comunicação de resultados, é realmente que você, através da sua comunicação, alcance o que você deseja, seja um objetivo, seja uma venda, seja uma conexão. Então, hoje, nosso objetivo é esse, trabalhar uma comunicação que vai trazer resultados para vocês. Só aqui. Aí. Quando a gente fala em desenvolver a comunicação, a gente está falando, sim, em transformar os nossos resultados. Porque, como eu disse para vocês, não há nenhuma interação que a gente faça hoje que não passe por uma comunicação. Talvez não seja uma comunicação falada, mas é uma comunicação escrita. Talvez não seja uma comunicação nem falada nem escrita, mas as nossas expressões, a nossa linguagem corporal, a nossa comunicação não verbal, como a gente chama, também comunica. Então, quando a gente fala em ter uma comunicação de resultado, é sim uma comunicação onde você consiga passar a mensagem que você deseja passar. E aí fica uma mensagem para você que está aí acompanhando. Um bom comunicador não é apenas aquele que fala com clareza, mas aquele que sabe ouvir com atenção, entender sem julgamentos e transmitir com empatia. Como assim, Daiane? O que essa frase significa? Não adianta simplesmente eu saber expressar, trazer uma comunicação bonita, trazer uma comunicação toda trabalhada para que eu possa realmente falar bonito numa comunicação. Se eu não consigo chegar na pessoa que está na minha frente. Sabe, muitas vezes a gente passa por aquelas situações que a gente se conecta com pessoas que falam, mas parece que a gente não está entendendo nada. Quem já passou por isso? Coloca aí no chat para mim. Quem já passou por uma situação que parece que a pessoa fala bem, está trazendo alguma informação, mas aquilo não está chegando a mim, não está chegando ao meu coração, eu não estou me conectando com aquela pessoa. Isso pode acontecer. Por quê? A pessoa está simplesmente preocupada em falar, não em me entender, não entender as minhas necessidades, não em entender aquilo que realmente preciso e que eu estou buscando. E aí fica uma dica para vocês que estão aqui, que podem ser empreendedores, empresários, podem ser líderes, podem ser simplesmente pessoas. Por quê? A comunicação ela acontece a todos os momentos. Então, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente vai falar com alguém, quando a gente vai gerar uma comunicação, a gente antes precisa entender qual é o público que eu quero falar, qual é a necessidade daquela pessoa, o que realmente eu preciso levar na minha comunicação para que fique claro para ela.
E aí, de uma forma bem simples, eu quero trazer uma dica para você que é empreendedor, que é vendedor, que é empresário, que está vendendo o seu produto. O cliente, muitas vezes, não está nem aí para aquilo que você acha que é o seu maior diferencial, que é o seu maior benefício do produto. O cliente está realmente preocupado com aquilo que ele acha. Os nossos produtos, os nossos serviços, eles têm diversos benefícios, diversas finalidades. E é por isso que é importante a gente entender qual é o objetivo do cliente. A gente precisa, primeiro, ouvir o cliente com atenção, para que realmente eu mostre para ele que aquilo que ele está buscando, ele vai encontrar no meu produto. Quando a gente vende algo e a gente fica batendo numa tecla que não é aquilo que o cliente realmente quer ou que ele está buscando, pode ser que ele não compre o seu produto, não porque o seu produto não é bom, não porque ele não está precisando do seu produto, mas porque ele não entendeu ou ele não conectou a necessidade dele ao produto que você está vendendo, porque você não ouviu o seu cliente. Então, quando a gente fala em comunicação, o primeiro passo, anote aí no seu caderno, o primeiro passo de qualquer comunicação é escutar as pessoas. Escute a pessoa, busque informações, deixe a pessoa falar. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões para ter uma comunicação que gere impacto de início, e ouvir é o grande diferencial quando a gente fala numa comunicação assertiva e uma comunicação persuasiva. Então, fica já de início para você, coloca uma estrelinha aí. A escuta ativa é o primeiro passo de qualquer comunicação. Se eu quero ser assertivo, se eu quero levar a comunicação de um jeito que a pessoa entenda, eu preciso primeiro ouvir a pessoa que está ali interagindo comigo. Combinado? Todo mundo anotou aí no caderninho? Bora lá! E aí eu quero trazer para vocês, foi algo que a Natália falou ali na nossa abertura, sobre os tipos de comunicação. Nós temos 3 tipos de comunicação: a comunicação passiva, a comunicação agressiva e a comunicação assertiva. Vamos entender cada uma delas. Quando a gente fala em comunicação passiva, a gente está falando daquelas pessoas que se comunicam sem muita confiança, com um olhar baixo, com uma voz até bem baixa. Ela não consegue se impor, exatamente como eu estou trazendo para você. Ela não consegue levar uma linguagem que transparece confiança, assertividade. E quando ela interage com outras pessoas, como ela não gosta de gerar um conflito, de gerar uma argumentação, de realmente gerar ali uma situação em que ela precisa se impor, ela sempre vai deixar com que as pessoas tenham o que elas querem dela. Ela nunca vai conseguir impor o que ela quer, nunca vai conseguir levar uma comunicação que realmente vai satisfazer o que ela está buscando. Essa é uma comunicação que gera um conflito. Por quê? Por mais que eu esteja abrindo mão de tudo para que as pessoas tenham o que elas querem, isso se choca com o que eu quero e muitas vezes com o que eu posso entregar. Levando um exemplo profissional para você, para que você possa enxergar isso. Uma pessoa que tem uma comunicação passiva, ela é aquela pessoa que, se alguém chegar na mesa dela e falar assim, você pode me ajudar com isso? Ela tem uma lista imensa de tarefas, de metas para ela bater naquele dia. Mas ela vai parar o que ela está fazendo para ajudar quem pediu ajuda, porque ela não consegue dizer não. Então, essa comunicação, ela não é uma comunicação efetiva que traz muitos resultados. Comunicação agressiva. Ela é uma comunicação daquela pessoa que quer se impor, que ela vai falar alto, que ela vai tentar ganhar pelo grito, na voz. E quando a gente fala de uma forma que a nossa expressão corporal demonstra essa agressividade, essa imposição, por mais que eu não queira ou não esteja sendo agressiva,
como a gente falou lá no começo, a minha comunicação, talvez não verbal, pelos meus gestos, ou até pela forma como eu falo, na minha voz mais alta, na minha voz mais impositiva, eu dou uma impressão de que eu estou impondo algo, e não que eu estou comunicando algo. Então, a comunicação agressiva, ela gera esse conflito, esse choque, porque dá a impressão que o tempo inteiro eu estou querendo impor algo, eu estou gerando um conflito, eu estou me comunicando de uma forma que é agressiva. Então, a comunicação agressiva também não nos ajuda. Existem momentos, é lógico, que, dependendo do que está sendo demandado, a gente precisa colocar uma imposição maior na nossa voz. A gente precisa colocar uma energia maior. Mas isso não pode ser o nosso dia a dia, o nosso comum. E de uma forma bem assertiva aqui. A comunicação agressiva, ela não precisa vir acompanhada de palavrões nem xingamento. A forma como você se impõe, a forma como você fala, o seu tom de voz, gera essa impressão que você está sendo agressivo. Então, quando a gente fala em comunicação passiva ou comunicação agressiva, elas não são a comunicação que nós estamos buscando para ter uma comunicação de resultado. O nosso foco precisa ser, coloquem aí, com estrelinha, comunicação assertiva. E de uma forma bem simples. O que é a comunicação assertiva, Daiane? É o equilíbrio entre a comunicação passiva e a comunicação agressiva. Por quê, Daiane? Porque existem momentos que eu preciso realmente equilibrar os meus interesses, e aí a gente fala de uma comunicação agressiva, onde eu vou impor algo, mas que não precisa ser nesse sentido, mas eu estou buscando algo que precisa ser, sim, dos meus interesses, e uma comunicação passiva, onde eu consigo buscar o interesse do outro e também satisfazer o interesse do outro. Então, quando a gente fala em comunicação assertiva, nós estamos falando em ter uma comunicação onde a gente equilibra tanto os meus interesses como os interesses das pessoas com as quais eu me conecto. E se você quer colocar de uma forma bem simples aí para você, comunicação assertiva é conexão. Por quê? Eu preciso interagir com pessoas, entender o que elas estão dizendo, o que elas estão buscando, e dentro da minha comunicação, gerar uma comunicação que satisfaz tanto aquilo que a pessoa está buscando, como os meus próprios interesses. De uma forma que você possa entender. E aí, dando um exemplo bem simples para você. Vamos lá. Quando eu trouxe para você um exemplo de uma comunicação passiva, eu te disse, às vezes você está lá, a pessoa está lá no trabalho, chega alguém e fala assim, você pode me ajudar com isso? E ela simplesmente fala assim, ok, vou te ajudar, independentemente da tarefa que ela tenha. Talvez você tenha uma pessoa agressiva nessa mesma equipe, que é assim, eu preciso que você faça isso hoje, que você cumpra essa meta, você não bateu essa meta precisa ser feita hoje. Isso é uma comunicação agressiva que não gera o resultado que você deseja. Então, equilibrando as duas coisas e fazendo uma comunicação assertiva, você pode simplesmente gerar a seguinte comunicação. Nós temos uma meta para bater hoje. O que você pode fazer, ou como você pode fazer para que a gente possa realmente cumprir essa meta hoje? Você pode auxiliar no cumprimento dessa meta hoje, se a pessoa não for a pessoa responsável. Isso é uma comunicação assertiva, é você perguntar, é você trazer uma comunicação onde você consegue não só impor, nem ser também a pessoa que simplesmente faz tudo o que as pessoas querem. Ficou claro para vocês? Me manda aqui no chat. Quem está acompanhando, se ficou claro, se vocês conseguiram realmente entender que, dentro de uma comunicação assertiva, a gente trabalha o pilar de não só entender o que é nosso, mas equilibrar dentro das necessidades do outro. Então, isso é comunicação assertiva. Para quem já esteve no LCV, eu vou só reforçar, e para quem não esteve, já anote aí também. Existem 3 pilares da comunicação assertiva, que é a escutativa, que eu já falei para vocês,
A empatia, e se você quer uma definição muito simples, que é respeitar o outro, você entender que cada um tem a sua própria visão, a sua própria forma de enxergar e de se posicionar no mundo. E a terceira, a comunicação simples e objetiva. Então, anote, quando a gente fala em comunicação assertiva, o nosso foco é, primeiro, nesse passo a passo, escuto primeiro, tenho empatia, respeito o outro, porque eu entendo que o outro tem uma visão diferente, ele tem necessidades diferentes. E aí sim eu levo a minha comunicação, para que eu possa equilibrar tanto os meus desejos como as necessidades do outro. Isso é comunicação assertiva. Combinado? Quando a gente fala em comunicação, entenda o seguinte: a comunicação, você precisa utilizar ela como uma habilidade para engajar, persuadir e transformar as conversas em oportunidades e vendas. Como assim, Daiane? Como eu vou usar a minha comunicação para engajar, para persuadir, para transformar em oportunidades e vendas? Primeiro, quando a gente fala em engajar, nós estamos falando em gerar realmente uma conexão, um movimento de que a pessoa está com você, ela se conecta com você. Quando a gente fala em persuadir, não enxergue a palavra persuasão como manipulação, porque geralmente as pessoas confundem isso. Persuadir é você gerar um movimento da pessoa realmente enxergar possibilidades, seguir aquele caminho que você está mandando, que você está direcionando, de uma forma que é positiva, porque você encontrou a necessidade, você entendeu o que a pessoa quer. E gerar oportunidades e vendas também tem a ver com comunicação. Por quê? As oportunidades, elas podem ser de gerar um network, de gerar uma amizade, de gerar um relacionamento, de você gerar outras oportunidades que não sejam vendas. Mas você também pode vender. E lembre-se, a gente está o tempo inteiro vendendo a nossa imagem, as nossas ideias. E se você é empresário, empreendedor, os nossos produtos, os nossos serviços, nós somos as pessoas que levam essa comunicação, ainda que de forma indireta, mas a gente sempre está falando do nosso produto, do nosso serviço, e não com o objetivo de manipular a pessoa a comprar, mas de mostrar para ela, de apresentar o que a gente tem, de apresentar o que a gente vende, e se a pessoa se conectar com a gente, com a nossa comunicação, e ela entender que é benéfico para ela, ela vai se interessar por aquilo que nós estamos vendendo, aquilo que nós estamos oferecendo no mercado. Então, leve vendas também de uma forma muito simples e de uma forma muito natural, para que não seja aquele processo de venda que você precisa estar o tempo inteiro falando, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Porque as pessoas vão olhar isso e elas vão sentir que você só está interessado em vender, 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 e elas vão fugir, 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 porque ninguém gosta de estar o tempo inteiro conversando com alguém que está preocupado apenas em vender, que você sente que a pessoa simplesmente tem um interesse em te vender algo. Alguém gosta disso? Alguém gosta de sentar com alguém ou de receber mensagem que a pessoa está só querendo te vender? Ninguém gosta. Eu acredito que isso é algo muito comum para todos nós. Ninguém gosta. A mesma forma quando a gente chega numa loja presencial. Todo mundo foge de vendedor, sim ou não? A menos que você esteja procurando algo muito específico, que você esteja sem tempo, e você vai direto no vendedor e fala assim, eu quero isso. Todo mundo foge de vendedor dentro de loja. Isso é normal. Por quê? A gente já criou uma resistência com o vendedor. Com aquela ideia de que vendedor é chato, que vendedor só quer vender o produto, ele não está interessado naquilo que eu quero, ele simplesmente quer me vender o que é mais caro, quer me vender mais, quer me empurrar o que ele tem lá. Então, essa é a comunicação que nós precisamos desenvolver, de ser uma comunicação mais leve, mais fluida, para que na sua conversa você fale, se você quer falar do seu produto, do seu serviço, mas de uma forma tão leve e natural que a própria pessoa vai te perguntar. Ah, mas legal, e como que funciona? Onde que eu compro? Como que é?
Isso é ter uma comunicação assertiva, isso é ter uma comunicação de resultados. E para que a gente comece a trabalhar bem de forma prática, a comunicação não verbal fala mais alto do que palavras. Vou repetir. A comunicação não verbal fala mais alto do que palavras. Quem concorda com essa frase? Me dá um joinha aí nos comentários. Vários joinhas subindo. Muito bem, sim, eu, ótimo. E sim, a nossa comunicação não verbal fala mais alto do que as nossas palavras. Antes mesmo de eu abrir a boca, ou de qualquer pessoa abrir a boca na nossa frente, a gente já formou uma opinião sobre ela. A gente já tem um pré-julgamento. A gente já colocou aquela pessoa numa caixinha. Sim ou não? A gente já colocou ela dentro daquilo que a gente conhece. Ah, essa pessoa passa autoconfiança. Vixe, essa pessoa tem um jeito de pessoa chata. Nossa, essa pessoa tá arrastando corrente. Nossa, essa pessoa parece tão alegre. Nossa, essa pessoa realmente passa uma imagem diferente. Então, a nossa comunicação não verbal, ela já é o primeiro passo para a nossa comunicação. Como que você tem se posicionado antes mesmo de abrir a boca? Quando você chega em algum ambiente, quando você vai conhecer alguém, quando você vai em algum lugar, como que está a sua comunicação não verbal? E falando em comunicação não verbal, a gente fala nas roupas que estamos usando, na forma como nós estamos nos mostrando, na forma como nós estamos agindo com os nossos movimentos, na nossa face, se a gente está sorrindo, se a gente está em uma comunicação aberta. Como que você se posiciona? E quando eu falo em roupas aqui, vamos lá. Não significa que você precisa ter a roupa mais cara, a roupa mais formal. Você precisa estar o tempo inteiro numa estica, numa beca por aí. Não. O ambiente que você está vai sim ditar a sua vestimenta. Como assim, Daiane? Eu tenho meu estilo, eu tenho minha forma de me vestir. Eu me visto assim em qualquer lugar que eu vá e que eu estou. Será? Será que isso é positivo para a sua comunicação não verbal? Vamos lá, vou dar um exemplo bem diferente para que você entenda. Se você vai numa igreja, como que você vai vestido? Se você vai à praia, como que você vai vestido? São comunicações diferentes. E são estilos diferentes de roupas que você vai utilizar. No seu estilo, obviamente. Você não precisa ir para a igreja vestida de terno e gravata, mulheres, não precisa ir para a igreja vestida de vestido e tudo mais. Mas você concorda comigo que são vestimentas totalmente diferentes? Então, quando nós estamos em ambientes também que não sejam tão, né, extremos assim como eu trouxe, qual é o tipo de comunicação que você quer levar para as pessoas? Se eu estou em um ambiente de networking, por exemplo, para você que é empresário, você que é empreendedor, que tipo de comunicação eu quero mostrar? Que tipo de vestimenta eu vou estar para mostrar essa comunicação? Se eu vou atender um cliente, que tipo de vestimenta eu vou utilizar para atender esse cliente? E aí fica um trabalho para você, se você ainda não fez esse exercício. Qual é o tipo de comunicação não verbal que vai atingir o seu cliente no primeiro momento que você chegar? Por quê? Se eu, Daiane, atendo empresas, na grande maioria, inevitavelmente, as empresas estão esperando que eu me apresente de uma forma um pouco mais formal, sim ou não? Que eu esteja vestida um pouco mais formal. Se eu for atender, de repente, uma pessoa física, se eu for atender alguém que já tem uma comunicação mais simples,
ela não vai se importar e talvez ela se conecte muito mais se ela estiver com uma roupa mais básica. Qual é o tipo de comunicação do seu cliente? Por exemplo, se eu for atender o CEO de uma multinacional, provavelmente eu tenho que estar bem formal para atender esse cliente. Se eu for atender uma empresa que trabalha, de repente, numa linguagem diferente, vou usar a Natália aqui, uma agência de marketing, o pessoal nem curte muito esses negócios de roupa social, não. Acha muito já a mais, né? Nem gosta, acha muito formal. Então, percebe que às vezes a gente precisa entender o ambiente que a gente vai estar, para que a nossa comunicação não verbal comece por aí, pela roupa que eu utilizo, pela forma que eu chego nesse ambiente. Talvez seja um ambiente mais descontraído. Vou usar ainda o exemplo da Natália, que tem uma agência de marketing. Vou chegar na agência da Natália, vou conversar com ela de uma forma muito mais descontraída. Por quê? O trabalho dela é assim, a forma como ela se posiciona é assim. Mas se você for cliente da Natália e a Natália for te atender, e se você for uma grande empresa, eu te garanto, a Natália vai estar ali, ó, alinhadinha de roupinha bem formal para poder te atender. Então, isso faz parte da comunicação. A forma como você já se posiciona na sua vestimenta, da forma como você chega, da forma como você traz a sua comunicação. Se é um ambiente formal, você não vai chegar dando risada alta, dando ali gargalhadas. Não, você não vai. Você vai chegar de uma forma mais sóbria. Se é um ambiente mais descontraído, você vai trazer uma energia de descontração. Antes mesmo de você falar. Isso é comunicação não verbal. Os seus gestos, a forma como você se posiciona, já disse muita coisa antes mesmo de você abrir a boca. E aí, você já parou para pensar como é que tem sido a sua comunicação não verbal? Você está fazendo essa análise aí? Me manda aí no chat. Se você já está fazendo a sua análise, se você já identificou, primeiro, se a comunicação está boa, se você está passando a imagem que você gostaria, ou se ela não está, se você já está pensando aí o que você precisa mudar. Por quê? Eu reforço. O nosso conteúdo aqui, ele é um conteúdo que você precisa aplicar. Se for necessário fazer mudanças, já anote aí o que você precisa fazer para que amanhã você já inicie esse processo. Para que realmente esse conteúdo de hoje seja um conteúdo prático que traga resultados para você. Então, já anota aí no seu papel também. Se você está fazendo essa análise, como é que está a sua comunicação? De 0 a 10, como está a sua comunicação não verbal? Os corajosos, coloquem aí no chat para mim, de 0 a 10. Quanto está a sua comunicação não verbal hoje? 8, 5, vamos lá. Cadê os corajosos? Corajosos, corajosos. Vamos lá. 7, tudo bem. 7, muito bem. Muito bem. Parabéns aos corajosos que colocaram aí no chat. Nós sempre podemos melhorar. Isso é um processo contínuo. Né? Seja você que está no 8, seja você que está no 5, a gente sempre está num processo de evolução. Por quê? Nós sempre podemos melhorar. Então, o que nós precisamos entender? Eu já identifiquei que minha comunicação não está tão boa assim. Quais são as mudanças que eu preciso fazer? Eu vou dar 1 minuto para você anotar aí no seu papel. Hoje, como que você se comporta quando você chega a algum lugar? Como que você pode mudar isso? É através da sua comunicação não verbal na roupa, no seu posicionamento, na forma como você vai chegar, se você vai chegar com uma linguagem mais aberta, mais sorridente. Não sei, anota aí. Você já identificou, você sabe. Então, já anote aí para que você faça um compromisso. Você comece amanhã a fazer esse processo de mudança na sua comunicação não verbal. Já anota aí no seu papel, faz esse compromisso com você, para que realmente a sua comunicação ela seja aprimorada dia a dia. É assim que a gente vai melhorando a nossa comunicação. E aí, de uma forma bem simples, eu quero trazer algumas dicas para você, que podem parecer simples, mas que vão complementar o que a gente falou até agora,
e você vai ver que vai trazer uma grande diferença na sua comunicação. Antes mesmo de você falar, como a gente falou, a pessoa já fez um pré-julgamento sobre você. Seja pela forma como você está vestida, seja pela forma como você se posiciona. Mas existem coisas que já geram na pessoa um olhar de gosto dessa pessoa, me conecto com ela. Essa pessoa me parece muito boa, muito positiva, estou aberta a uma comunicação com ela. E são 3 dicas muito simples. Primeiro, sorrir. Não há nada que conecte mais o ser humano com outro ser humano do que o sorriso simples e genuíno. Você pode ver, às vezes a gente encontra pessoas no elevador, no dia a dia. O simples sorriso já gera uma abertura. O simples fato de você só sorrir já gera no outro a vontade de sorrir também para você. Então, o primeiro passo, sorria quando você estiver se conectando com uma pessoa pela primeira vez. Segundo, faça contato visual. Eu sei que para algumas pessoas talvez não seja algo tão simples. Por quê? A gente não tem muito esse costume. Na verdade, muitos de nós está tão conectado hoje com esse aparelhinho aqui, ó, chamado celular, que na interação do dia a dia com as pessoas, a gente pode ter perdido isso. Mas o contato visual, ele gera essa conexão imediata com as pessoas. Por quê? Eu me sinto conectada, eu me sinto realmente vista pelaquela pessoa. E a pessoa se sente também disposta a se conectar com você. E por último, mantenha uma postura aberta de confiança e receptividade. Como assim? Você está conhecendo alguém, você sorriu, você fez contato visual, você pode dar a mão, se for o caso, você pode cumprimentar com um abraço, com um beijo no rosto, mas gere essa postura de abertura para as pessoas, de que eu estou aqui para me conectar, e de uma forma bem simples. Os braços soltos, abertos, assim, bem naturalmente, já gera essa postura. Quem já passou pelaquela situação que você vai falar com alguém, a pessoa está assim, ó, com o bracinho aqui assim, ó, ou você se conecta com ela pelo olhar, a pessoa já baixa a cabeça, já cruza o braço, é óbvio que é uma pessoa que não está aberta a uma conexão com você. Então, comece a observar como que fica a sua postura quando você está se conectando com pessoas. Por quê? É o que a gente falou. Antes mesmo de você abrir a sua boca, a pessoa já observou. E ela já gerou instantaneamente uma visão sobre você. Ok, já estou mais aberta a me conectar com essa pessoa. Pelo simples fato da pessoa sorrir, pelo simples fato da pessoa me olhar nos olhos, está com essa postura aberta. De, ok, quero conversar com você, quero te conhecer, estou aqui para isso. Então, comece a observar isso no seu dia a dia. Só um asterisco bem importante aí, ó, já anota aí. Esse é um passo a passo muito simples, muito positivo para você que for fazer network com pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei como gerar esse primeiro contato com pessoas em um ambiente de networking. O simples fato de você sorrir, de gerar já esse contato visual com a pessoa e de manter essa postura aberta, talvez nem seja necessário que você dê o primeiro passo. As pessoas já vão se conectar com você. Mas se for necessário que você dê o primeiro passo, daqui a pouquinho você vai saber como. Mas já comece a trabalhar essa comunicação mais aberta, de você estar nessa posição aberta de confiança, de receptividade. Ou seja, estou aqui, pode vir conversar comigo. Estou aqui, quero conversar com você, quero me conectar com você. Exatamente. Sábado a gente vai ter o nosso café com networking aqui, né? Que vai ser comandado pelo Márcio e pela Natália. E a gente vai ter a oportunidade. Quem estiver no Café com Network tem essa oportunidade de se conectar de uma forma diferente com pessoas diferentes, pessoas que você não conhece. Então, leve isso para o seu dia a dia.
traga essa postura mais aberta. Combinado? Anote aí no seu papel. Se você não faz isso ainda, já coloca no seu papelzinho também. O que você precisa mudar nessa sua comunicação inicial com pessoas? E isso você vai usar para tudo, gente. Seja num café com network, seja você conversando numa abordagem com o cliente, seja você numa abordagem com uma pessoa numa festa, sei, qualquer lugar. Você vai num médico, você vai em algum lugar que você quer fazer alguma coisa, contratar algo também. Isso já vai ser o primeiro passo para a pessoa se sentir sua amiga. E só o fato da pessoa sentir essa possibilidade de gerar conexão e de amizade já gera no cérebro da outra pessoa que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que realmente ela quer se conectar e que é muito positivo se conectar com você. Isso é um estilo de persuasão só pelo fato como você se porta sem nem ter aberto a boca. Então, quando a gente fala em comunicação persuasiva, esse já é o primeiro passo. Você já gerou um gatilho na mente da outra pessoa, você já gerou na mente da outra pessoa que você é uma pessoa que transparece uma amizade, uma confiança, uma abertura, uma vontade de realmente se conectar de forma genuína. E só isso já te coloca grandes passos lá na frente para que essa pessoa se conecte com você. Isso é muito simples, isso é muito fácil, e isso é algo que você pode fazer a partir de hoje de uma forma bem natural. Combinado? E o próximo passo que eu quero trazer para você, aí sim, aí agora a gente vai começar a falar, tá? Porque também ninguém aqui é mudinho para a gente ficar só trazendo uma comunicação não verbal. Agora a gente vai colocar na prática o falar. Agora que você já passou essa primeira boa impressão, você já se colocou nesse caminho para a pessoa de que você está como uma boa conexão para ela, aí você começa a falar com ela, você começa a trazer essa comunicação que vai te trazer resultados. Vamos lá. Como usar a comunicação a seu favor nos primeiros momentos de interação? Também dicas bem simples, bem fáceis de serem usadas e que você vai ver que já vai gerar um resultado bem positivo para você. Primeira coisa, chamar a outra pessoa pelo nome. Quando você se apresenta, você fala o seu nome, a outra pessoa fala o nome dela, sim ou não? Sim. Só que ninguém decora o nome do outro. A gente fala e a gente ouve e parece que a gente não está nem aí. É aquela coisa, perguntei ou só falei por falar. É questão de conveniência social. Mas não é isso. O objetivo de você se apresentar, falar o seu nome e ouvir o nome da outra pessoa é um estímulo, tanto para o seu cérebro mostrar que você está se conectando com uma outra pessoa, como a outra pessoa também se sentir conectada com você. E existe uma palavrinha para todos nós, seres humanos, que é a palavrinha mais doce, mais maravilhosa que a gente gosta de ouvir. Sabe qual é? O nosso próprio nome. Então, quando a gente se conecta com pessoas, é muito importante que, nos primeiros instantes, a gente faça esse exercício de falar o nome dela. Então, por exemplo, estou me conectando com a Patrícia. Aí a Patrícia vai falar assim: oi, sou a Patrícia. Oi, Patrícia, eu sou a Daiane. Mas me conta, Patrícia, tal e tal coisa. Ah, que legal, Patrícia. Esse exercício já vai te fazer se conectar com essa pessoa mais fácil, porque ela já te ouviu falando o nome dela algumas vezes. E um exercício, põe aí um asterisco para você. É muito, às vezes, difícil para nós lembrarmos os nomes das pessoas. Faça conexões desses nomes com pessoas que você já conhece, com coisas que são familiares para você. Então, por exemplo, Patrícia. Patrícia é o nome de uma prima minha. Então, já conectei a Patrícia com uma prima minha que chama Patrícia. Ah, o Reginaldo é um
colega que eu tive, já conectei com essa pessoa. Então, faça esse exercício também para que você consiga lembrar com mais facilidade os nomes das pessoas. Isso vai ajudar muito. Então, se você não chama as pessoas pelo nome, coloca um asterisco aí. Começa a chamar as pessoas, principalmente nos primeiros instantes que você fizer esse contato com elas. Segunda coisa, faça perguntas e escute. Não seja você a pessoa que só quer falar. Eu, no networking, ou na primeira interação com a pessoa, sou a pessoa que pergunta, e não a pessoa que fala. Isso é muito positivo, sabe por quê? As pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de se sentir ouvidas. Então, também, não faça perguntas e simplesmente faça por obrigação. A Daiane falou que eu tenho que perguntar e não falar. Não, faça a pergunta, escute ativamente o que a pessoa está dizendo, preste atenção, para que você possa conectar a conversa, trazer algo positivo, de repente gerar ali uma conexão com essa pessoa de uma forma bem natural. Então, de repente, ela fala assim: eu trabalho com tal coisa. Ah, que bacana! O meu trabalho está conectado com isso. Ah, eu gosto de, sei lá, correr, eu gosto de fazer academia. Ah, eu também faço. Eu faço exercício todo dia. Então, gere esse conteúdo que vai te conectar com pessoas. Ouçam as pessoas. Traga feedbacks positivos. Então, já no meio da sua conversa, quando você for responder, deixe a pessoa falar. Quando você for responder, traga feedbacks positivos. Ah, que bacana que você trabalha com isso. Ah, que positivo que você faz exercício, que você faz determinada coisa, que você mora em determinado lugar, que seu trabalho está em determinado lugar. Traga coisas positivas, nunca questões negativas. Faça realmente essa comunicação mais positiva com as pessoas. E aí vem algo que talvez, não sei se todos conhecem, uma palavrinha que é muito utilizada, que é rapport. O que é rapport? De uma forma bem simples. É você gerar essa conexão, essa empatia instantânea com as pessoas. E como eu posso fazer isso, Daiane? De uma forma bem simples. Primeiro, que todo mundo ensina. Ah, você tem que gerar um espelhamento com a pessoa. Se a pessoa fez um movimento assim, você faz também. Se a pessoa mexeu a cabeça, você mexe também. Se a pessoa fez assim, você faz também. Mas não seja um papagaio também, que todo mundo está vendo que você está copiando a pessoa. Isso é muito sutil, isso é muito natural. Mas esse movimento simples já gera o rapport com a pessoa. Mas o rapport não é só isso. O rapport está na sua comunicação, na forma como você fala, no seu tom de voz, na sua maneira de falar. Então, se a pessoa fala muito rápido, se você falar muito devagar para uma pessoa que fala muito rápido, ela não vai se conectar com você. Ah, mas eu tenho que mudar? Não, mas também se ajuste um pouco para que a sua comunicação seja mais equilibrada com a comunicação da outra pessoa. Não adianta eu falar alto demais se a pessoa é aquela pessoa que fala bem baixo. Ela não vai conectar com você, isso vai gerar um atrito na sua comunicação. Se ela é uma pessoa de uma comunicação mais aberta, tem uma comunicação mais aberta. Se ela é de falar muita informação, traga você também bastante informação, bastante detalhes quando você for falar. Isso facilita que a sua comunicação seja mais assertiva com aquela pessoa. Então, são pequenos detalhes, são pequenas coisas que no seu dia a dia você vai perceber quanto isso facilita o seu primeiro contato com pessoas. E por último, e o mais importante, falar com confiança e clareza. Nada gera mais resultados na nossa comunicação do que falar com confiança, do que trazer naquilo que você está falando algo que soa para outra pessoa como uma verdade, como realmente algo que você está falando, que você acredita, que você confia, que você realmente sustenta e leva como algo que você comunica assim. E clareza na sua comunicação. Porque não existe nada mais
chato, que impede a comunicação, do que pessoas que falam, não estão falando nada, você não está entendendo nada e você não entendeu onde a pessoa quer chegar com aquela comunicação. Então, clareza na comunicação é ser objetivo e simples quando você for falar, principalmente nesses primeiros momentos. Se você está fazendo uma abordagem de vendas, deixa aí um asterisco bem grande para você. Foque em ser bem claro, conciso na sua comunicação, não fica contando muita história, não fique inventando muita comunicação, se você não fez ainda a pessoa se conectar com você, porque você vai fazer com que a pessoa se desconecte ainda mais. Então, quando a gente fala em rapport, e aí eu vou dar mais uma dica para você, a pessoa fala assim, faz, segue o outro, até você perceber que o outro está te seguindo, o outro está conectado com você. Então, de uma forma bem simples, a comunicação é isso. Ouça o outro, se mostre disponível a ouvir, a entender, a se interessar pelo outro. Quando você realmente fizer isso de uma forma bem genuína, aí sim você começa a falar. Aí sim você vai despertar no outro o interesse de saber sobre você, saber sobre aquilo que você está vendendo, saber sobre o seu produto. E mais do que isso, falando em comunicação persuasiva e assertiva para vendas. Quando a gente ouve primeiro, quando a gente gera esse movimento de que a pessoa já se sente conectada com você, porque você ouviu, porque você gerou essa empatia, porque você gerou essa conexão. Primeiro, que você já superou aquela barreira da pessoa, dela falar assim, essa pessoa só quer me vender. E segundo, você tem todo o arsenal de informações para utilizar na sua comunicação. E aí sim a sua comunicação vai ser persuasiva. Por quê? Você vai bater em cima da dor da pessoa, você vai conseguir mostrar como o seu produto vai suprir a necessidade da pessoa, sem que você simplesmente seja aquele vendedor chato que vem com script de vendas pronto. Ninguém gosta de vendedor que vem com script de vendas pronto, que não entende a minha dor, não entende o que eu quero com aquele produto, não entende qual é o resultado que eu espero. Então, quando a gente fala em comunicação para vendas de forma persuasiva, é isso. Se eu puder resumir tudo para vocês do que a gente falou, trabalhe a sua comunicação para que você possa, antes de querer falar, você comece a ouvir. Mostre que você está interessado pelo outro. Mostre que você é uma pessoa aberta, uma pessoa que está disponível para aquele contato. E aí sim, você vai vender de uma forma muito mais assertiva e fácil. Isso é comunicação assertiva, isso é persuasão. De uma forma bem simples, de uma forma bem fácil. Combinado? Todo mundo está acompanhando até aqui. Me dá um joinha para eu ver se todo mundo está acompanhando, está gostando. Para que a gente possa fazer um review aqui que estamos encaminhando para o final. Porque hoje, nessa primeira fase da nossa live de comunicação aqui da Jornada do Sucesso, eu trouxe algumas dicas mais simples para a gente iniciar esse processo de comunicação. E eu quero que você saia daqui com algumas questões muito simples. Anote no seu caderno aí. Quais são os exercícios que você precisa fazer na sua comunicação diariamente? Eu quero te passar um exercício amanhã. Se conecte pelo menos com uma pessoa diferente amanhã. Seja pessoalmente, seja virtualmente. Não sei, não tem problema. A gente vai trabalhar a sua comunicação. Seja escrita, seja falada. Mas principalmente se você conseguir na sua comunicação falada amanhã. Leve uma postura diferente. Esteja numa postura mais aberta, com um sorriso, com contato visual com as pessoas. Se você não tem esse costume, se você não tem essa facilidade de se conectar visualmente com as pessoas, comece a fazer esse exercício. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua comunicação.
E isso você faz de dentro para fora. Como assim de dentro para fora, Daiane? Da sua casa para o mundo. Comece a desenvolver esse contato visual com seus familiares, seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com quem mora com você. Faça esse exercício para que seja algo natural. Segunda coisa, leve uma comunicação mais alegre, mais despojada. Traga um sorriso no rosto. Só isso já gera muito, já é um dos pilares de vendas que a gente ensina aqui na Champ School. O brilho nos olhos, sorriso no rosto e energia na fala já te faz estar a vários passos lá na frente para que você se conecte com pessoas. Terceira coisa, aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir as necessidades das pessoas, os desejos das pessoas, a ouvir o que as pessoas estão compartilhando com você. Porque aí você vai ter o material que você precisa para levar a sua comunicação de uma forma mais assertiva, de uma forma que vai te fazer também alcançar os seus objetivos auxiliando o outro. Mulheres, homens, isso você utiliza no seu dia a dia com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, com seus filhos. A forma como a gente se comunica, ela precisa chegar no outro também de uma forma positiva. Não é simplesmente sobre o que eu quero comunicar, o que eu acho que eu estou comunicando, mas aquilo que realmente as pessoas estão sentindo. Se as pessoas falam que a minha comunicação ela passa uma agressividade e eu não consigo enxergar isso, eu preciso fazer esse exercício de trabalhar a minha comunicação para que a minha comunicação chegue no outro de uma forma não agressiva. Por quê? A comunicação não é o que eu falo, mas aquilo que o outro entende. A minha comunicação só vai ser assertiva quando eu realmente conseguir me conectar com o outro e passar a mensagem que eu quero. Ainda que na minha mente eu já esteja me comunicando de forma maravilhosa, esteja lindo. Se eu não conseguir passar para o outro aquilo que eu quero, da forma como eu preciso passar para o outro, eu nunca vou conseguir chegar no outro. Isso é comunicação, tá? E de uma forma bem simples, leve a sua comunicação, a partir de hoje, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma simples. Tem horas que a gente não precisa ficar passando várias informações, tem horas que a gente não precisa ficar contando histórias, tem horas que a gente precisa simplesmente levar uma mensagem, transmitir uma mensagem simples, clara e objetiva, para que as pessoas entendam e elas possam realmente aplicar aquilo que estamos falando. Líderes, empresários, empreendedores que se conectam com pessoas que são funcionários, são prestadores de serviço. Leve a sua comunicação de uma forma bem pontual e direta naquilo que você está querendo mostrar. O que eu espero é isso, aquilo que eu preciso que você faça é A, B, C. Ficou claro para você? Não, não ficou. Faça uma comunicação novamente, traga mais elementos, explique melhor, mas gere essa comunicação que passa clareza para as pessoas. Porque isso é uma comunicação de resultado. Não adianta eu falar bonito, não adianta eu trabalhar diversas coisas se a minha comunicação não chega na pessoa da forma como ela deveria. Combinado? E para a gente fazer esse fechamento, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. O sucesso em negócios é construído sobre a confiança. E a confiança vem da conexão genuína entre as pessoas. Então, não existe negócio, não existe relacionamento, não existe qualquer tipo de conexão com pessoas se não houver essa confiança. Se a pessoa não olhar para mim, para você, e ela sentir que você passa confiança, se ela não sentir que você realmente gera para ela uma conexão que parece verdadeira, que parece genuína, que realmente traz para ela uma visão de que ela pode sim se conectar com você, que você gera esse sentimento positivo nela. Então, quando a gente fala em comunicação, eu trouxe para você e eu quero que você realmente reforce aí.
Comunicação é conexão. E se eu quero ter uma comunicação assertiva e persuasiva, eu preciso entender sobre pessoas. Eu preciso me colocar disponível para entender sobre a pessoa que está na minha frente. Eu preciso ouvir mais e falar menos. E eu preciso entender que a comunicação vai se desenvolver se ela for realizada dessa forma. Então, anote aí no seu papelzinho para a gente poder finalizar. Comunicação igual a conexão. Embaixo você vai escrever assim: o que eu preciso fazer hoje, a partir de hoje, para que eu possa me conectar de forma mais genuína, de forma mais efetiva com pessoas? Pontinho de interrogação. Escreve mais uma frase embaixo. Quais são as ações que eu me comprometo a fazer a partir de hoje para que eu me conecte de uma forma mais efetiva, mais assertiva com pessoas? Eu quero que você faça esse exercício quando a gente finalizar a live hoje, para que amanhã, quando você iniciar o seu dia, você inicie de forma diferente. Você inicie lembrando que você fez um compromisso com você de mudar a sua comunicação, porque só assim a sua comunicação vai ser assertiva e você vai alcançar resultados. A sua comunicação vai chegar a ser uma comunicação de resultados, quando você entender que comunicação é conexão com pessoas. Combinado? Pessoal, para que eu abra aqui para a gente abrir, para a gente falar e ouvir um pouquinho mais sobre vocês, eu quero só antes trazer para vocês um convite, uma oportunidade, tá? Para que vocês conheçam, tem gente que já participou do LCV, tem gente que ainda não participou. Então, quem não participou do treinamento LCV, que é um treinamento que a gente realiza aqui em São Paulo, entre em contato com a gente para você conhecer também, porque lá a gente fala de liderança, comunicação e vendas. Mas hoje aqui eu quero deixar um convite especial, que é o nosso próximo treinamento, que é um treinamento onde a gente vai trabalhar 3 habilidades essenciais, que são inteligência emocional no ambiente de trabalho, na vida, a gestão de equipes de alta performance e a gestão do tempo e produtividade. E talvez você me fale assim: Daiane, eu não sou líder, nem tenho uma empresa. A inteligência emocional, ela é a base de tudo. Como eu falei para a Neide lá no começo, inteligência emocional, ela vem do autoconhecimento, do fortalecimento das nossas emoções. Quando a gente consegue equilibrar e gerir as nossas emoções, a gente consegue gerir a nossa vida, ter mais resultados. Quando a gente fala em liderança, a gente sempre fala, lidere a si mesmo para que você possa liderar outras pessoas e outros ambientes. Quando a gente fala em gestão de equipes, não necessariamente você precisa ser um gestor. O tempo inteiro nós estamos disponíveis e dispostos a interagir com pessoas. Quando a gente aprende a se conectar e gerir pessoas, a gente consegue realmente alcançar alta performance e resultados. E gestão do tempo e produtividade. Não há negócio de sucesso, carreira de sucesso, vida de sucesso, se a gente não consegue gerir o nosso tempo, a nossa produtividade. Nós vivemos num mundo, sim, pautado por horas. E se a gente não utiliza o nosso tempo da melhor forma possível todos os dias, a gente não consegue alcançar o que a gente deseja. Então, para você que esteve aqui com a gente, está conosco, a gente tem uma condição especial que eu quero deixar para vocês. Fica o convite para que você venha participar conosco no dia 5 de outubro, do nosso treinamento Be Strong, que é um treinamento focado no desenvolvimento dessas habilidades tão essenciais para você alcançar seus resultados. Para você que está aqui hoje conosco, nessa Masterclass, você tem a opção, você tem a oportunidade de comprar o ingresso e garantir o segundo ingresso, que você pode presentear outra pessoa para estar com você nesse dia de desenvolvimento. Aqui, do lado, você tem o QR Code para você fazer a inscrição. Você vai pagar hoje, na compra de um ingresso, você leva 2, o valor de R$ 797, se você fizer à vista, ou você pode parcelar no cartão de crédito também, através do link que está no QR Code. Qualquer dúvida que você tenha, se você quiser mais informações sobre o Be Strong, entre em contato com a gente lá depois. Eu vou deixar, inclusive, para quem não nos segue nas redes sociais, as minhas redes sociais aqui também, Daiane Nascimento V e Champ School Oficial, tá? Para que você possa tirar as suas dúvidas, caso você queira,
tá? Para que você possa entender também o nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais dos nossos outros projetos. Você tem todas as informações lá no nosso Instagram oficial também da Shape School, tá? Vou deixar aqui novamente na tela para vocês, quem quiser pegar o QR Code que ainda não pegou. E já vou pedir para vocês que querem fazer perguntas já levantarem a mão para a gente abrir para as perguntas. Deixa eu só parar de compartilhar aqui para vocês. Só um minutinho. Ai, muito bem. Vamos lá. Vamos abrir para as nossas perguntas. Quem quer fazer pergunta pode abrir o microfone. Tem duas pessoas com a mão levantada, não sei se já querem fazer perguntas. A Neide e o Petri. Só abrir o microfone. Não, eu já tinha falado na primeira vez já, porque eu levantei a mão. Perfeito, então, Neide. O conteúdo foi positivo para você? Te ajudou? Trouxe uma clareza? Ajudou bastante. Apesar que, né, assim, eu quando atendo um cliente, eu pretendo nessa parte, assim, já sorrindo. É uma maneira minha já mesmo, que já tem isso comigo, tudo que eu vou conversar é rindo, conversando, então já vem de mim, né? O meu mais, assim, que eu fico mais preocupada, assim, depois de tudo isso, me apresento, falo, pergunto o nome da pessoa, é depois a comunicação, é que nem você falou, que, né, a pessoa, né, fala assim, se a pessoa mexe a cabeça, você mexe a cabeça, se você até cruza os braços, ela cruza os braços, sabe? Aí você começa a observar a pessoa, né? Então, eu acho que isso daí, eu procuro, né? Eu sou corretora, e eu vejo muitas vezes corretores assim, é que nem você falou, parece que tá um robozinho, sabe? Fica mostrando tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Então, eu me ponho como corretora assim, eu me ponho como se eu, como que eu queria na minha casa. Eu penso assim, uma mulher quando ela vai num plantão e ela olha a maquete, ela não quer olhar a maquete, ela quer ver o decorado. Né? Eu acredito que é isso, ela quer ver o decorado. Então, às vezes, ela não quer ficar, que a pessoa fique 2 horas ela mostrando ali, olha, tem isso, tem aquilo, a mulher já está até de cara feia, já saco cheio, sabe? Porque ela está pensando ali, não, eu quero ver o decorado, né? Então, eu sou o mais natural possível, sabe? Exatamente. Mas ainda preciso, mesmo assim, melhorar a comunicação, sabe? Eu converso, eu me expresso, eu pergunto para a pessoa o que ela procura, o que ela deseja, eu tento ser simpático o mais que possível que eu posso, ser natural do jeito que eu posso ser, mas acho que ainda falta alguma coisa. Acho que alguma coisa está faltando. Quando a gente fala em comunicação, isso é muito positivo que você trouxe, a gente tem que ser o mais natural possível. Não adianta a gente forçar uma comunicação, até porque é o que eu falo, as pessoas percebem. Como você falou, você que nem está envolvido ali, está envolvido ali, já percebeu que a pessoa parece um robozinho. Imagina que está sendo atendido. Ela não gerou essa conexão, ela não gerou esse realmente contato com quem está na frente dela. Então, fica algo ali que ela não, dificilmente ela vai comprar, porque ela não se conectou com aquela pessoa, a menos que ela queira muito aquilo, né, que o vendedor é só o meio para que ela possa concluir a compra dela. Verdade. E quando a gente fala, como se falou assim, eu percebo que as pessoas, né, a mulher nem gosta da maquete. É algo que, assim, é o ouvir, é o perguntar. Então, faz parte do meu atendimento mostrar a maquete, mostrar um trabalho todo ali, é necessário? Pergunte para a pessoa, se for o caso. Você gostaria de ver a maquete do imóvel, por exemplo? Ah, não, não tem interesse. Ok, pula essa parte e vai para a parte que interessa o cliente. É o interesse dela ver a parte do imóvel decorado. Por que eu vou perder tempo com o cliente? Eu vou saturar o meu cliente em algo que nem é o interesse dele. Tem clientes que talvez eles queiram sim ver, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa ela tem a sua forma de decidir. Tem pessoas que a gente pode trazer na próxima aula sobre comunicação, sobre canais de comunicação, numa próxima masterclass, tem pessoas que elas precisam de muita informação, elas precisam que você traga muitos detalhes para ela. Ela precisa ver aquela informação ali.
E tem pessoas que ela precisa sentir, ela precisa chegar lá e ver o ambiente decorado para ela ver como que vai ficar, ela precisa enxergar aquele ambiente de uma forma diferente. Então, saber também identificar isso perguntando para o seu cliente vai facilitar, porque tem gente que ela vai querer sim. Ah, eu quero ver a maquete, eu quero ver as informações, eu quero saber as especificações daquele imóvel. Então, tem pessoas que elas vão querer sim, e tem pessoas que não. Por isso que a gente não pode generalizar, por isso que a gente não pode tratar todas as pessoas como se elas fossem iguais. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua forma de enxergar, de decidir, de buscar informações para que ela possa decidir. Então, esse exercício também, Neidir, você pode fazer no seu dia a dia. Perguntar mais para o seu cliente. Ah, você gostaria de ver a maquete? Você quer saber mais sobre as especificações do imóvel? Você gostaria de ver o imóvel decorado? Você pode fazer essa pergunta porque o seu próprio cliente vai te responder o que ele quer. Tá? Então, esse é um exercício bem bacana para você fazer. E aí eu vou só reforçar, né, que eu acho que está faltando essa questão da comunicação que eu ainda não identifiquei o que é. Trabalhe mais o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança para você desenvolver, faça mais exercícios também, a comunicação ela é um exercício diário, então você pode desenvolver isso no seu dia a dia, tá? A comunicação ela precisa ser desenvolvida no dia a dia, comece a desenvolver e deixe mais uma vez o convite. De repente, você venha estar conosco no Bistrong, que é um excelente treinamento para te ajudar nessa parte de desenvolver a inteligência emocional, a parte também de gestão interna para que você possa, de repente, melhorar a sua comunicação. Fica o convite, será um prazer te receber, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, Neide. Reginaldo, quer fazer pergunta? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Então, assim, ó, que eu estava ouvindo ela falar, né, e me imaginando também, tá? Porque o que acontece? Cada pessoa que você lidar, que você vai conversar, é uma situação diferente. Uhum. Como é que se diz? É um gênio diferente. Então, nas minhas visitas com clientes, eu procuro ser bem solto, ser bem transparente ali. Eu gosto de ouvir o cliente, né? Gosto de ouvir. E aí eu gosto de, assim, não é que é especular a vida do cara, mas eu gosto de fazer umas perguntas onde fique descontraído o processo ali de visita, entendeu? O processo que às vezes você entra num conteúdo com o cliente e fica muito mais solto a conversa, mais assertivo a sua visita, mais assertivo a sua abordagem ali com ele, né? Então, esse ponto de vista que eu tenho. Em relação que nem a gente estava conversando da forma verbal, isso daí faz muita diferença mesmo. Ambiente, modo de se vestir, a roupa, o carro que você chega, parece que não, mas dá uma puta diferença, né? Da forma verbal de se pôr com cada situação, com cada ambiente que você está lidando ali, né? Que você tá visitando, tá conversando, né? Esse daí é o meu ponto de vista. O jeito que a abordagem que eu chego, às vezes falta de mim um pouco ser um pouco mais ouvinte. Às vezes eu me vejo sendo menos ouvinte, eu precisava ouvir um pouquinho mais. Mas eu me corrijo, vou sempre me autocorrigindo em relação a isso, entendeu? Isso é um exercício mesmo, né? Isso é muito positivo do que você trouxe. Às vezes, a gente precisa ser estratégico nas nossas perguntas. Você vai fazer alguma pergunta, estratégia, você vê que é um cliente que é mais fechado. Você não vai ficar perguntando tanta coisa da vida dele, porque ele nem gosta. Então, você vai perguntar de coisas mais gerais. Seja estratégico, traga essa informação. Mas se a informação é importante para você que está vendendo, você vai ter que perguntar. Por exemplo, você está vendendo um imóvel. Existem determinados hábitos, determinadas questões que você precisa saber para poder alinhar qual imóvel que a pessoa vai comprar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ser estratégico na forma como a gente se comunica, nas perguntas que a gente faz. Um exercício do ouvir mais, ele é muito importante, né? Até por quê? É aquilo que a gente falou, a pessoa gosta muito de falar, ela gosta muito de perceber que as pessoas estão interessadas no que ela está falando. Então, quando a gente dá essa abertura para os nossos possíveis clientes, é muito positivo.
principalmente quando a gente está falando em vendas, mas não só em vendas, em relacionamentos, em conexões em network, que seja, as pessoas gostam muito de falar. Você pode ver, se você começa perguntando, a pessoa fala, e se você não cortar, ela continua falando, porque as pessoas sentem essa necessidade. A gente vive num mundo hoje, numa sociedade, que as pessoas não têm paciência de ouvir. As pessoas nem querem ouvir. Você começa a falar, a pessoa pega o celular, estou te ouvindo, e está fazendo outra coisa. Ela não está te ouvindo, realmente. Ela está simplesmente ali, ok, estou te ouvindo, mas estou fazendo aqui. Então, quando a gente tem essa possibilidade, a gente dá essa possibilidade que a pessoa fale, é muito positivo para a gente. Então, é um exercício, Reginaldo, assim, não é fácil, mas é um exercício, e como você falou, você é um conhecido nosso, porque você é nosso mentorado, então, a gente já sabe que você é muito aplicado naquilo que você percebe que você precisa mudar, então, isso para você é muito positivo, porque você já consegue ter essa autocrítica, e você já é uma pessoa que aplica a correção automática. Então, isso é muito positivo. Né? Quanto mais você conseguir fazer essa correção automática, vai gerando também no seu cérebro uma nova forma de se comportar, de se comunicar. Então, deixar a pessoa falar mais e você só trazer comunicação e perguntas assertivas para te levar onde você quer. Levar onde você quer que o cliente chegue para que você possa vender melhor. Então, mas é em relação a isso mesmo que eu estou falando, assim, não é todo cliente que você chega lá e como é o nome do seu filho? Não é assim, né? Então, todo cliente quando você começa uma abordagem com ele, que você começa o bate-papo ali, você começa a sentir onde você pode pisar, né? Tá certo que às vezes a gente vai fazer pergunta errada, não adianta. A mesma coisa é ela como corretora, é a Natália como a parte de publicidade, todo. Às vezes a gente pode cometer um erro, mas a gente vai ficando mais assertivo, né, com o passar do tempo, com a quantidade de visitas, de network que a gente vai adquirindo. Então, é aquilo que eu falei, às vezes eu sou pouco ouvinte, que eu acabo falando um pouco mais, não tem jeito. Mas geralmente eu gosto de ouvir bastante. Eu pergunto para ouvir e sentir onde eu posso pisar, entendeu? É justamente isso. Muito bom, e é o exercício mesmo. A comunicação ela é um processo de evolução. Isso é o que eu sempre falo. A gente sempre vai ter como melhorar e o que melhorar na nossa comunicação. E esse também é o objetivo, a gente está aberto a observar, como você falou. Eu vi que, de repente, isso não funciona, isso funciona mais. Assim é um caminho legal, eu percebi que eu preciso evoluir nisso. Então, essa autocrítica, essa observação e essa mudança de hábitos, ela é muito positiva para a gente. Por quê? Aí você vai evoluir na sua comunicação. Porque senão você passa a vida inteira no mesmo erro, na mesma comunicação, sempre. Não vai adiantar, vai passar 10 anos, você está se comunicando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, sem conseguir alcançar as pessoas que realmente você gostaria, da forma como você gostaria. Então, isso é bem positivo. Nele disse, quer falar mais alguma coisa? Você levantou a mão de novo? Queria assim, que ele fez eu lembrar de uma coisa, né? Quando eu atendo um cliente, né? Que eu vou atender ele, então a primeira coisa que eu faço, eu nunca abaixei a cabeça para olhar se ele está com um sapato rasgado, com uma roupa rasgada, né? Nunca fiz isso. Quando eu vou cumprimentar a pessoa, eu vou direto nele, olhando para ele, conversando com ele, rindo e atendendo como se fosse uma pessoa normal, né? Já atendi vários clientes assim, que inclusive atendi uma cliente que comprou comigo. Ela é professora e o marido dela era mais comunicativo. E ela não, ela quieta, ela só observava, né? Aí eu comecei a observar ela, que ela mal falava, ela não falava. Então a gente começou a conversar, depois comecei a puxar assunto com ela, aí a gente foi conversando, aí ela foi se soltando mais, né? Aí ela foi conversando, perguntava se o que ela estava achando do projeto, aí ela foi comunicando até que chegaram e compraram. No dia que ela foi assinar um contrato, ela falou assim para mim: Lara, você foi a única corretora que me atendeu e não me julgou. Uma vez foi um corretor na escola, eu tentando conversar com ele, né, para ver
sobre o imóvel que eu estava procurando, ele nem me deu atenção. Aí, uma vez depois que ele viu que eu estava interessada realmente, ele veio a mim e falou assim, ela pegou e falou assim, olha, se eu tiver que comprar um apartamento, com certeza não vai ser você. Eu procuro outra pessoa, mas você não vai ser a pessoa que eu quero. Então, eu acho que assim, né, que às vezes eu mesma já passei por isso, sabe? Eu trabalhei 15 anos de caminhoneira e uma vez eu entrei num shopping, porque a gente entra com roupa de motorista, né? E nós paramos para perguntar sobre uma viagem, eu e meu marido, que a gente trabalhava junto, a pessoa nem olhou para nós, sabe? Ela nem olhou. É como se você não fosse ninguém. Aquilo ali, eu falei, meu Deus, que coisa chata. Nós fomos embora e a mulher nem olhou para a gente. Aí, então, eu me vejo nisso, sabe? Que as pessoas julgam muitas vezes pela roupa, né? Julga você. Meu filho mesmo, uma vez também, foi comprar um carro, porque meu filho é todo despojado, sabe? Foi comprar um carro, o vendedor não deu nem atenção. Aí, quando veio um outro, nós procuramos um outro vendedor, ele foi todo atencioso, conversou com ele e falou assim, aí você vai comprar? Vou. Como você quer? Qual a sua forma de pagamento? Eu vou pagar à vista. Exatamente. É o que a gente falou sobre comunicação. Comunicação também é empatia. Isso é um pilar da comunicação. Se você não olhar para o outro com respeito, a pessoa nunca vai se conectar com você. Nesse caso que está trazendo, é um caso de venda, né? De você chegar, de venda e tal, mas pode ser uma situação que vai te impedir de se conectar com uma pessoa, de gerar um relacionamento, de gerar uma outra situação justamente por isso, porque você não olha para o outro com empatia. Então, a comunicação, ela precisa ter esse olhar também, né? De empatia, de você olhar para o outro nesse sentido. Cada um tem a sua forma de ser, o seu estilo, a forma como se posiciona. Então, da nossa parte, é se comunicar através da empatia, do respeito, né? De você olhar para o outro e falar, o outro é a forma dele de agir, de se vestir, de viver, mas nem por isso ele deixa de ser uma outra pessoa que eu possa me conectar. Então, comunicação, ela precisa estar muito conectada com essa visão, né, de assertividade, quando a gente fala também na comunicação. Muito Agora, bem. deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente está falando, né, de sempre assim, a gente se comunicar, mas e quando a pessoa que está com a gente não consegue comunicar com a gente, que você fica com medo de como você vai falar, se você vai tratar bem aquela pessoa, se não está tratando bem, como que a gente deve agir também? O nosso caminho é o seguinte, é o que eu sempre falo. A comunicação, ela parte de nós para o outro e do outro para nós. Tem horas que a gente precisa se posicionar para que a nossa comunicação com o outro seja efetiva. Então, quando a gente fala, a gente vai fazer a nossa mudança, eu vou me posicionar da forma que eu estou aqui direcionando para você, mas o outro tem a forma dele se comunicar. Pode ser uma comunicação agressiva, como a gente viu lá no começo, pode ser uma comunicação passiva também. Então, a nós cabe manter a nossa comunicação. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso influenciar o outro. Como assim, Daiane? Eu não consigo fazer com que o outro mude. Eu não posso fazer com que o outro haja do jeito que eu quero. Mas eu posso influenciar através da minha própria comunicação. Por exemplo, hoje, se alguém chegar gritando comigo, reclamando de alguma situação, falando de uma situação, sei lá, pessoa bem estressada, gritando, eu não sou a pessoa que vou gritar junto com ele. Eu vou deixar para assim, eu falo, você está entendendo? A parte que você não está gritando, eu entendi. A parte que você começou a gritar, não entendi nada. Aí a pessoa vai se colocar, ou você vai falar a mesma de uma forma bem natural. Então, por exemplo, a pessoa está gritando. Se você falar de uma forma baixa, normal, no seu conteúdo, controle emocional também é essencial. Ou você influencia ou você é influenciado. Então, por exemplo, se na comunicação é uma comunicação agressiva, eu tenho duas opções. Eu continuo na minha comunicação assertiva ou eu entro na comunicação do outro. Se eu entrar na comunicação do outro, eu já perdi. Se eu entrar na comunicação agressiva, eu já perdi. Porque o outro já está muito mais acostumado do que eu. Então, é verdade.
Então, quando a gente fala em comunicação e lidar com o outro, trazendo a comunicação para nós, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode influenciar através da sua forma de se comunicar. Então, se o outro está gritando, eu não vou gritar. Eu vou me comunicar assim. Se você quiser, você vai se comunicar assim comigo. Porque se você gritando e você está esperando que eu grite, eu não vou gritar. Na comunicação passiva, por exemplo, a pessoa muito de boa ali, quietinha e tal, não sei o quê. Eu não preciso falar igual a ela. Eu posso trazer ela para a minha comunicação. Um pouco mais descontraída, mais ali, não precisa ser na minha forma toda enérgica de falar, mas também não precisa entrar na comunicação tão lá embaixo, baixinho, voz bem lá, não. Então, a gente vai equalizando a comunicação. Da nossa parte, cabe influenciar o outro. A gente tem que sempre ter essa visão. Eu nunca vou mudar o outro. Eu nunca vou conseguir trazer o outro e obrigar o outro a fazer o que eu quero. Mas eu posso influenciar. De repente, ele vendo que eu mantenho meu controle emocional, que eu tenho uma comunicação assertiva, ele vai trabalhar na mesma frequência do que eu. Então, meu objetivo é esse. Legal. Aí entra um pouco da inteligência emocional, né? Você saber controlar aquele momento ali, né? E só ressaltando, Neide, o que eu estava falando é assim, ó, não é em relação como é que se diz? Não é em relação ao que a outra pessoa está usando que a gente vai tratar bem ou vai tratar mal, né? Eu estou falando assim, é o jeito de se pôr, né? O jeito que você se põe, aí é onde você vai ganhar espaço ali, você vai ter muito mais poder de acertar do que de errar, entendeu? Não é em relação à pessoa, a pessoa você vai atender do mesmo jeito, só que o jeito de você se pôr é diferente. O jeito de você se colocar, como é que se diz? A comunicação verbal depende da gente, não da outra pessoa. A comunicação verbal, né? É isso que eu falei. Entendeu? Não é tratar diferente se a pessoa está usando uma roupa diferente, um sapato diferente. Não é olhar isso. Mas a forma que você chega até essa pessoa faz a diferença. É o mesmo exemplo que você deu do seu filho. Talvez se ele tivesse tratado, o vendedor tivesse tratado ele de uma forma diferente, tivesse esse ensinamento que você está tendo hoje, talvez ele teria sido muito mais assertivo na venda dele. Ele não teria perdido uma venda, né? Isso depende da gente. A gente que faz essa comunicação, depende da gente essa comunicação com a pessoa. Entendeu? Exatamente. Muito bem. Mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Dúvidas, falem agora ou se calem para sempre. Brincadeira. Alguém mais? Mais alguém? Natália, Petri. Dole uma, dole duas, dole três. Muito bem. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos. Foi um prazer estar com vocês. Espero que o conteúdo possa ser realmente produtivo, que vocês possam levar esse conteúdo para que a comunicação de vocês seja cada vez mais assertiva, traga mais resultados. Saiam daqui com essa visão, né, de que cabe a nós, né, mudar a nossa comunicação, influenciar a comunicação do outro para que ela também possa ser assertiva. Então, quando a gente muda o nosso posicionamento, a gente possibilita também que tudo ao nosso redor mude. Então, tudo começa por nós também, tá? Foi um prazer poder compartilhar com vocês. Quero deixar o convite também para que vocês acompanhem as próximas masterclass. Nós teremos uma próxima masterclass com o Márcio, falando sobre vendas, que é muito bom, vai complementar muito esse conteúdo que a gente trouxe hoje. Tá? Então, acompanhe também para vocês poderem participar e unindo essas pecinhas aí de Lego que nós estamos fazendo esse mês, para que realmente a comunicação de vocês melhore, as vendas de vocês melhorem e que vocês realmente possam cada vez mais alcançar os resultados que vocês desejam. Tá? Quero desejar uma excelente noite para todos vocês, uma excelente semana e que seja uma semana muito produtiva e de muitos resultados. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Obrigada. Tchau, tchau.